Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mecânica Descomplicada. Muitas pessoas têm me mandado e-mails com a seguinte dúvida: Fred, qual é a melhor faixa de medição que eu seleciono no meu multímetro para medir determinado componente? Pode ser a tensão de um componente, pode ser a corrente que passa por um sistema, pode ser a resistência de um componente. Por exemplo, a pessoa pergunta: Fred, eu quero medir a resistência de um componente que eu tenho aqui. Eu seleciono a faixa de 2.000 kΩ, de 200 kΩ, de 20 kΩ, de 2.000 ohms ou de 200 ohms. Como eu percebi que essa é uma dúvida relativamente comum, galera, eu decidi fazer esse vídeo da série Dicas para explicar isso para vocês. Vamos lá? Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre qual faixa vocês devem selecionar no multímetro para medir adequadamente determinado componente, vocês devem pensar no método da caixa. No que consiste o método da caixa, galera? Vocês vão escolher a menor caixa onde cabe inteiro o objeto. Associando este método aqui com o nosso problema, nós vamos ter o seguinte: a caixa vai representar a faixa do multímetro, a faixa que vocês selecionam aqui para medir o componente. E o objeto aqui vai representar o que a gente quer medir. Em volts, se for a tensão de uma bateria, a queda de tensão entre dois componentes. Resistência em ohms, se for a resistência de um cabo de vela, a resistência do enrolamento de uma bobina, resistência de um rotor de ignição. E o A de ampere, se for a corrente de determinado sistema do carro que você quer medir. Vamos passar aqui para a parte do exemplo, que isso vai ficar bem claro para vocês e vocês vão entender este método tranquilamente. Nesse nosso exemplo aqui, galera, nós queremos escolher a melhor faixa do multímetro para medir a tensão de uma pilha, que segundo o fabricante é de 1,5 volts. Nós sabemos que a pilha é corrente contínua, então nós temos que selecionar no multímetro para medir tensão no caso de corrente contínua. Quando nós chegamos nesta opção, nós verificamos que existem 5 faixas de medição possíveis. São elas: uma faixa de 600 volts, uma faixa de 200 volts, uma faixa de 20 volts, uma faixa de 2.000 milivolts, que equivale a uma faixa de 2 volts, e uma faixa de 200 milivolts, que equivale a uma faixa de 0,2 volts. E aí, qual é a melhor faixa para medir a tensão de 1,5 volts dessa pilha? Para facilitar a compreensão de vocês, galera, e principalmente para facilitar a visualização do que significa a gente alterar a faixa de medição aqui no multímetro, eu vou fazer duas associações. Tudo que vocês estão vendo aí na tela, tudo que a câmera pega, vai representar a faixa do multímetro que a gente selecionou. E o nosso multímetro vai representar a tensão dessa pilha aqui, de 1,5 volts. Feitas as associações, vamos ao exemplo. Nós vamos começar com a faixa de medição de 600 volts. Ou seja, tudo que vocês estão vendo na tela, tudo que a câmera pega, vai representar uma faixa de 600 volts e o nosso multímetro vai representar uma tensão de 1,5 volts. Visualmente, é mais ou menos isso que vocês estão vendo. Perguntas: o nosso objeto cabe dentro da nossa caixa? Cabe. Na nossa caixa cabe em 600 volts, nós temos um objeto que tem 1,5, cabe muito bem. Ou seja, o nosso multímetro vai ler a tensão desta pilha. Agora, essa leitura vai ser precisa? Não, não vai ser precisa. Como é que vocês compreendem isso visualmente? Vocês não conseguem enxergar nenhum detalhe desse multímetro. Se bobear, vocês não conseguem enxergar nem os dígitos dele aqui em cima. Não dá para ler nada dele, então é uma medição muito imprecisa. Muito. Aí vocês têm que se perguntar: será que existe uma faixa de medição menor do que essa, onde ainda cabe inteira a nossa tensão de 1,5 volts? Ou seja, será que existe uma caixa menor do que esta, onde cabe inteiro o nosso objeto? Vamos ver aqui. Temos uma faixa de medição de 200 volts. O que visualmente significa essa troca aqui? Nós tínhamos uma faixa de 600 volts, agora nós temos uma faixa de 200 volts. Melhorou? Melhorou. Perguntas: o nosso objeto ainda cabe inteiro dentro da nossa caixa? Cabe. Na nossa caixa cabe em 200 volts, nós temos um objeto de 1,5 volts. Ou seja, o nosso multímetro vai medir a tensão desta pilha. Agora, essa medição vai ser precisa? Vai ser mais precisa do que com a faixa anterior, ok, mas não vai ser legal pra gente. Por quê? O objeto continua muito pequeno dentro dessa faixa. A faixa não é interessante, vocês não conseguem ver detalhes ainda deste multímetro. Então a gente sempre tem que se perguntar: será que existe uma faixa de medição menor do que esta, onde ainda cabe inteira a nossa tensão? Uma caixa onde cabe inteiro o nosso objeto menor do que a gente tinha escolhido? Vamos verificar. Nós temos aqui uma faixa de 20 volts.
Visualmente, o que significa essa troca? Faixa de 600 volts, faixa de 200 volts, faixa de 20 volts. Melhorou? Bastante. Pergunta, o nosso objeto ainda cabe dentro da nossa caixa? Cabe. Na nossa caixa cabe em 20 volts, o nosso objeto tem 1,5. Ou seja, o multímetro vai ler a tensão desta pilha. Essa medição vai ser precisa? Olha, já está bem legal. A gente já consegue ver os dígitos do multímetro com tranquilidade, a gente consegue ler algumas letrinhas miúdas aqui debaixo do multímetro, já dá para ler o modelo do multímetro aqui em cima. É uma faixa interessante, mas nós sempre devemos nos perguntar se existe uma faixa menor do que esta, onde ainda cabe inteiro o nosso objeto, a nossa tensão, o que a gente quer medir. Será que existe? Tem aqui a opção de uma faixa de medição de 2000 mV, que equivale a uma faixa de medição de 2 volts. Visualmente, o que significa essa troca? Faixa de 600 volts, faixa de 200 volts, faixa de 20 volts e faixa de 2000 mV ou faixa de 2 volts. Melhorou, galera? Pra cacete, tá muito bom. Pergunta, o nosso objeto cabe dentro da nossa caixa? Cabe. Na nossa caixa cabem 2 volts e nós temos um objeto, uma tensão de 1,5 volts, ou seja, cabe tranquilamente. É uma medição precisa? Muito precisa. Como é que vocês visualizam isso? Agora, galera, vocês estão vendo todos os detalhes do multímetro. Todas as letrinhas miúdas. Tudo. Tá muito boa essa faixa. É uma faixa excelente para medir com muita precisão a tensão dessa pilha. Agora, será que existe uma faixa menor do que essa, onde cabe inteiro o nosso objeto, onde cabe inteira a nossa tensão? O multímetro oferece uma outra faixa aqui, que é uma faixa de 200 mV, que equivale a uma faixa de 0,2 volts. De cara a gente percebe que 1,5 volts, que é a tensão da nossa pilha, é maior do que a faixa que a gente selecionou. Visualmente, o que isso significa pra gente? Faixa de 600 volts, faixa de 200 volts, faixa de 20 volts, faixa de 2000 mV e faixa de 0,2 volts ou faixa de 200 mV. Vocês conseguem ver o objeto? Conseguem. Vocês estão vendo ele inteiro? Não, não estão. Por quê? Porque a faixa que a gente selecionou é uma faixa muito ruim. É uma faixa que não compreende o objeto inteiro, não mede ele completamente. Ou seja, essa faixa não vai conseguir medir absolutamente nada desse objeto. Vocês estão vendo um seletor cinza, que pode ser o seletor de um multímetro, pode ser o seletor de um liquidificador, pode ser o seletor de uma batedeira, não dá para saber. Então essa faixa é um lixo, é muito ruim para medir a tensão da nossa pilha de 1,5 volts. Qual a conclusão que a gente chega? Qual é a melhor faixa disponível no multímetro para a gente medir a tensão de uma pilha de 1,5 volts? Ora, de todas as faixas que o multímetro tem, que ele oferece para a gente, a faixa de 2000 mV é a menor faixa possível, onde cabe inteira a nossa tensão, o que a gente quer medir. É a menor caixa onde cabe inteiro o nosso objeto. Simples assim, galera. Bem, galera, vamos à parte dos cuidados que vocês devem ter no momento de escolher a faixa de medição no multímetro. Vocês devem tomar muito cuidado com faixas menores do que é ideal. A leitura não será feita corretamente e pode levar a um diagnóstico errado. Como assim? Galera, quando você tenta medir com o multímetro algo que é maior do que a faixa que você acabou de selecionar nele, ele vai ter um comportamento. Como que ele se comporta nesse caso? Desse jeito aqui. Ele vai marcar um 1 com espaços vazios à direita. Esse comportamento aqui, galera, não representa nenhum problema quando a gente está medindo tensão ou corrente. Por quê? Quando a gente está medindo tensão ou corrente, o multímetro se comporta dessa forma quando a gente não está encostando as pontas de prova em nenhum local. Ele mostra no visor 0,00. Quando a gente encosta para efetuar a medição, ele vai marcar a tensão ou a corrente que a gente quer medir e vai mostrar no visor. E se a gente estiver tentando medir algo que é maior do que a faixa que a gente selecionou, ele vai marcar o 1 com espaços vazios à direita. Então rapidamente a gente percebe que a gente fez alguma besteira. Porque a gente estava marcando 00 no multímetro, encostou no componente para medir a tensão ou a corrente, ele passou a marcar 1 com espaços vazios à direita, a gente percebe, opa, devo ter selecionado a faixa errada. Você vai lá, corrige e segue o barco. É intuitivo, galera. O problema
é quando a gente está tentando medir a resistência de um componente. Quando a gente está medindo resistência, galera, o multímetro indica isto aqui no visor quando as pontas de prova não estão conectadas em nenhum componente. Marca o 1 com espaços vazios à direita. Essa leitura do multímetro aqui indica resistência infinita, circuito aberto. Não existe nenhum caminho que ligue uma ponta de prova à outra. Quando a gente está testando a resistência de um componente, por exemplo, de um cabo de vela, a gente faz o quê? Seleciona a faixa do multímetro, pega as pontas de prova, coloca em uma ponta do cabo, na outra ponta do cabo e analisa a leitura feita pelo multímetro. Se ele marcar uma resistência e essa resistência estiver dentro do especificado pelo fabricante, significa que o cabo está ok. Se o multímetro não marcar nada, continuar com esta leitura aqui, com 1 com espaços vazios à direita, a gente interpreta como essa leitura? O cabo de vela está rompido internamente. Não existe contato entre esta ponta do cabo e esta ponta do cabo. Ou seja, ele tem um problema, ele deve ser substituído. O problema, galera, é que, como eu acabei de dizer, o multímetro se comporta exatamente desta forma quando você seleciona uma faixa menor do que a ideal para medir determinado componente. Ou seja, se a pessoa selecionar uma faixa menor para medir um componente e tentar testar ele, o multímetro nunca vai deixar de marcar isto aqui. Por quê? Com as pontas de prova desconectadas, o multímetro marca 1 com espaços vazios à direita, e quando você conectar, você vai estar tentando medir algo que é maior do que a faixa que você selecionou, e ele vai continuar marcando 1 com espaços vazios à direita. E isso pode te levar a efetuar um diagnóstico errado, de que o componente queimou, de que ele está rompido internamente, quando na verdade você que selecionou uma faixa ruim para medir aquele componente. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Bem, galera, eu vou começar mostrando para vocês como que a escolha da faixa no multímetro afeta diretamente a precisão da medição. Nós estamos aqui, no caso, medindo uma bateria de 9 volts. Vou colocar ali na primeira faixa, a faixa de 600 volts. O multímetro está marcando que esta bateria tem uma tensão de 7 volts. Vamos para a próxima faixa, faixa de 200 volts. Agora o multímetro já está marcando que esta bateria tem 9,6 volts de tensão. Vamos para a melhor faixa que nós podemos colocar no multímetro para medir a tensão dessa bateria, que é a faixa de 20 volts. É a menor faixa disponível para a gente, onde cabe inteiro o nosso objeto. Vamos à faixa de 20 volts. Agora, nosso multímetro está marcando que a tensão dessa bateria aqui é de 9,79 volts. Uma medida muito precisa, muito legal. Vamos descer agora, galera, para a faixa de 2000 mV, que é uma faixa onde o nosso objeto não cabe inteiro. E vocês vão poder observar o comportamento que eu acabei de falar para vocês do multímetro. Olha lá. Agora ele passa a marcar um 1 com espaços vazios à direita. Por quê? O objeto que nós queremos medir, a tensão que nós queremos medir, é maior do que a faixa que nós selecionamos no multímetro. Bem, galera, agora eu vou mostrar para vocês a medição da resistência de um cabo de vela. Aqui no caso eu estou usando um parafuso de cabeçote para dar contato no fundo do cabo, porque o adaptador que eu tinha bolado sumiu, então vai com parafuso mesmo. Eu sei que esse cabo de vela aqui tem 6 kΩ de resistência, o fabricante diz isso, tá bom? Então nós vamos selecionar aqui no multímetro a melhor faixa para medir essa resistência, que no caso é a faixa de 20 kΩ, porque é a menor faixa disponível no multímetro, onde cabe todo o nosso objeto, tudo que a gente quer medir. Pronto, está na faixa de 20 kΩ, o multímetro está marcando 1 com espaços vazios à direita. Por quê? Porque essa garrinha aqui está desconectada, ou seja, não existe um contato entre esta garrinha aqui, passando por dentro do cabo de vela, e esta aqui. Ele acusa resistência infinita. Agora, eu vou conectar essa garrinha aqui no cabo de vela e vocês vão observar que o multímetro marca a resistência do cabo. Olha lá, 6,02 kΩ. O que a gente pode concluir depois desse teste, dessa medição de resistência? Que esse cabo aqui está perfeito, ele não está rompido internamente e ele tem a resistência que o fabricante determina. Esse cabo está em perfeitas condições, galera. Vou mostrar para vocês agora, galera, como que a escolha incorreta da faixa de medição pode afetar o correto diagnóstico. Vou remover a garrinha daqui, voltou a marcar resistência infinita, e eu vou mudar a faixa do multímetro para a faixa de 2000
ohms. Essa faixa de 2.000 ohms aqui equivale a uma faixa de 2 kΩ. Ora, o nosso cabo tem 6 kΩ de resistência e a faixa que a gente está selecionando aqui no multímetro tem 2 kΩ. Ou seja, o que a gente está medindo é maior do que a faixa que a gente selecionou no multímetro. Vai dar aquilo que eu acabei de falar para vocês. O multímetro vai marcar 1 com espaços vazios à direita. Só que olha o problema, o multímetro com a garrinha desconectada, ou seja, a gente não está efetuando a medição nesse momento, já está marcando 1 com espaços vazios à direita. Quando a gente conectar a garrinha, o multímetro não vai mudar esse comportamento. Olha lá, ele piscou ali um valor, mas logo depois voltou para a medição de 1. 1 com espaços vazios à direita. Ou seja, você pode interpretar incorretamente nesse teste que o cabo está rompido. Mas na verdade foi você que selecionou incorretamente uma faixa de medição no multímetro. Porque se nós retornarmos aqui para a faixa de 20 kΩ, o cabo volta a marcar a resistência dele. O multímetro volta a indicar a resistência desse cabo. Ou seja, aqui nós concluímos que esse cabo está rompido e na faixa adequada nós verificamos que o cabo está em perfeitas condições. Tá bom, galera? Dica rápida, galera, para encerrar o vídeo. Tomem muito cuidado quando a resistência do que vocês estão medindo está muito próxima do teto da faixa. Como assim? Vamos supor que essa faixa de 2.000 ohms, de 2 kΩ, seja na verdade uma faixa de 6 kΩ. Tá bom? Então nós temos 20 kΩ e 6 kΩ logo depois. Aí você vai lá, consulta a resistência do cabo de vela que você está testando, vê que o fabricante diz que é de 6 kΩ, consulta no seu multímetro as faixas de medição que ele tem disponíveis e você vê, opa, tem uma faixa excelente, uma faixa de 6 kΩ. O Fred falou que quanto menor a caixa for para medir o nosso objeto, mais precisa ela é. Pô, show de bola, essa faixa vai ser sensacional. Galera, muito cuidado com isso. Por quê? O fabricante diz que a resistência desse cabo aqui é de 6 kΩ, mas existe uma tolerância para mais e para menos, onde o fabricante continua dizendo que aquele cabo está perfeito. Ou seja, aqui no caso do nosso cabo, o fabricante diz que ele tem 6 kΩ, mas nós estamos verificando aqui que ele tem 6,02 na faixa de 20 kΩ. Se você selecionasse a faixa de 6 kΩ, logo abaixo, no caso aqui do nosso exemplo, ele ia marcar 1 com espaços vazios à direita. Por quê? Porque o nosso cabo ele tem um pouquinho acima de 6 kΩ, que essa faixa aqui não é capaz de pegar, a faixa de 6 kΩ cravada. Então tomem cuidado com isso. Sempre que vocês estiverem medindo um componente cuja resistência esteja muito próxima do teto da faixa que você tem no multímetro aqui, joga para a faixa superior. Ou seja, aqui no caso você ia colocar na faixa de 6 kΩ para efetuar uma medida super precisa, joga para a faixa superior. E aí você verifica, opa, qual é a resistência real do meu componente? Ah, aqui é de 6,02, ou seja, a faixa de 6 kΩ não serve. Tem que ser essa aqui, a imediatamente superior. Agora, se você jogou aqui para a faixa superior e verificou que tem 5,9, opa, a faixa anterior de 6 kΩ serve perfeitamente. E aí você vai conseguir medir o componente adequadamente. Ok, galera? Bem, galera, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Se gostaram, curtam o vídeo aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você ficou com alguma dúvida a respeito do assunto tratado nesse vídeo, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível, tá bom? Um abraço e até a próxima.